Salve, salve, irmãos MGTOW! Estamos aqui entrando no episódio 44, que vai ser um episódio muito interessante. Durante minhas horas de lazer ou descanso, eu tenho lido algumas obras muito antigas, por sinal, e curiosamente, elas trazem algumas informações que são muito importantes para nós que somos homens MGTOW. Como são vistos, por exemplo, em outras sociedades, os homens, já trouxe aqui anteriormente, você pode conferir na playlist sobre como os homens são vistos na sociedade oriental. Mas eu quero falar hoje especificamente de como os homens são vistos, ou principalmente como eles eram vistos até a década de 40 no Tibete. Eu estou lendo mais uma vez, li há muitos anos atrás, um livro que, apesar de ser um pouco filosófico e contar um pouco sobre outros assuntos, é o livro do Lobsang Rampa. Até vou colocar nos créditos aqui do vídeo o nome do livro, que é do Lobsang Rampa, Lobsang Rampa, e este livro chama-se A Terceira Visão. Eu li, claro, para aprimorar ainda mais meus conhecimentos, e uma das partes que justamente no início do livro me chama a atenção é que eles dizem o seguinte: as mulheres na sociedade tibetana são vistas da mesma forma que os homens. Curioso, não, meu brother? Então você começa a observar que nas outras sociedades nunca foi e nem será necessário o feminismo, ou seja, ou qualquer processo que busque a dominação do homem, seja através de ações ou de gestos, porque o homem racional sabe o seu papel, assim como a mulher racional também compreende seu papel na sociedade. E lá no Tibete, naquela época relatada do livro, as mulheres têm seus papéis específicos, os mesmos direitos que os homens, e principalmente elas podem, neste caso em específico, fazer atividades que praticamente quase todas elas que sejam permitidas. Não há problema nenhum. Inclusive, esta sociedade, a sociedade tibetana, é uma sociedade que preza muito pelo respeito. Então você vê uma linha de abrangência de respeito ao homem, que nem precisa ser MGTOW, obviamente, mas ele por si só ele tem um amplo respeito. O que nós estamos vendo aqui no Brasil que tem nos preocupado muito? Não é porque nós estamos querendo bater sempre na mesma tecla, quando eu digo nós, é nós, os homens MGTOW. Mas sim há um crescimento contínuo quanto ao desrespeito. Isso não acontece somente com os MGTOW, meus brothers, e também com aqueles que não são sequer adeptos da nossa filosofia, do nosso estilo de vida ou movimento, queiram achar melhor aí quanto à sua designação. Estão sendo cada vez mais desrespeitados, não somente na área de relacionamentos, que você vira literalmente uma vítima, mas também quanto ao respeito, principalmente nos últimos dias, onde nós vimos uma mulher atacar de uma forma covarde, uma forma cruel, um homem negro, um homem afrodescendente. Isso é inaceitável, inadmissível. Nós podemos observar que, por mais que haja reação quando acontecem situações com os homens, elas não são tão proporcionais quanto as reações que ocorrem com as mulheres. Tanto é que nós vimos muito na mídia, nós observamos muito na mídia, principalmente quando há um crime contra a mulher, o que é uma barbárie, é óbvio, nós condenamos qualquer tipo de violência, seja contra homem, seja contra mulher. Você observa uma barbárie como esta acontecendo
com uma mulher, a mídia vai ter 50 manchetes. Mas quando um homem é assassinado, por exemplo, por uma mulher, vai ter muito menos repercussão, meus brothers. Este é o detalhe. E por isso que eu fiquei pensando, voltando ao início do assunto, sobre como os homens são vistos a partir do Tibete, é que lá nessa cultura mais pacifista, mais tranquila e de respeito, eles pregam o quê? A não violência. A não violência verbal, a não violência física, o que é muito importante. É uma sociedade curiosamente isolada. Quem for buscar ler um pouco destes livros, de outras obras, vai observar que é uma grande diferença, uma grande disparidade com os conceitos que nós temos aqui. Essas sociedades que são bem diferentes da nossa, que têm valores que são memoráveis, essas sociedades não deixam o vírusinho do feminismo incutirem inicialmente algumas mulheres e depois dominarem toda a cadeia societária como estamos fazendo agora. E como estamos vendo agora, que é o mais importante. Não é nós que estamos fazendo, né? Quem estão fazendo o achaque contra os homens é aquelas defensoras do movimento feminista. Isso é um grande fato. Não dá nem para contestar isso. Mas é importante quando você começa a conhecer estes elementos norteadores, e quando eu falei já nos episódios anteriores de que você, meu brother, precisa cada vez mais buscar aí outras fontes de conhecimento, beber as outras fontes de conhecimentos, elas são muito importantes. Busque na internet, busque fazer a tradução da, abre aspas, carta, ou seja, o primeiro manifesto, a primeira declaração da definição de MGTOW, ou dos homens que estão expondo o que é o MGTOW. Ei, nós estamos cansados do domínio do feminismo e cada vez mais do achaque, da desproporcionalidade que a sociedade está aplicando contra nós homens lá nos anos 2000. Você vai observar que aqueles elementos precisam ser seguidos praticamente na íntegra. Infelizmente, ao meu ver, e é por isso que eu busco constantemente estudar cada vez mais, infelizmente alguns daqueles elementos estão deixando de serem seguidos ou aplicados por quem busca o seu autoconhecimento e por quem busca ter uma vida voltada para si mesmo. Então nós conseguimos ver essas diferenças de uma forma muito interessante. É muito interessante você, meu brother, mesmo que você esteja apenas analisando o que é o MGTOW, você já viu os meus episódios, leu outros livros, vai conhecendo, vai criando a sua própria imersão dentro do assunto sobre como você vai trabalhar para si mesmo essas questões, você vai, consequentemente, buscando novas visões. É aquele velho ditado, aquela velha história que vem lá dos tempos da Grécia. Quanto mais eu sei, parece que menos eu compreendo. É uma grande verdade aqui. É uma grande verdade. Então, eu vou deixar como sugestão para que você que gosta de ler sobre esses hábitos dos homens tibetanos. Claro que eles têm uma série de regramentos que nós não temos. A sociedade é uma sociedade onde a religião está impregnada com o Estado, isso é um fato. Então você tem muitas diferenças do que é uma democracia. Mas eu fui beber, democracia ocidental, não podemos esquecer. Mas eu fui beber na fonte sobre a relação entre homens e mulheres nessa sociedade. Onde eu achei que foi, naquele período principalmente, muito interessante. Do qual nos faz voltar a 100 anos atrás. Do qual eu faço uma defesa muito incisiva e importante de que os homens tinham
um papel definido na sociedade, assim como as mulheres, e havia um respeito mútuo por parte dos homens. De grande maioria, especificamente. Nós sabemos que laranjas podres há em todos os lugares, isso é um fato, infelizmente. As pessoas não são perfeitas e nem muito menos o modelo de sociedade que estava lá no passado. Agora esse do futuro, meus brothers, eu nem falo, nem pretendo dar muita trela. Mas eu quero aqui nesse episódio 44 que quando você vá bebendo, vai conhecendo, beber o conhecimento, é uma expressão muito interessante, você vai bebendo conhecimento, você vai chegando adiante, você vai conhecendo cada vez mais o que interessa a você. Eu, particularmente, alguns outros autores ou explicitadores entendidos do assunto trazem uma série de obras para leitura. Eu resolvi, quando escrevi meu livro, trazer um compilado muito simples e muito didático para quem está conhecendo o que é o estilo MGTOW, ou a filosofia, abre aspas, MGTOW, ou abre aspas, movimento aí dos homens seguindo o seu próprio caminho. Então fica aí a dica para você pensar hoje sobre como o nosso mundo poderia ser diferente, não é verdade? Então até mais, meus brothers, aguardo vocês no próximo episódio.